Olá, eu sou Ellen Megaretes, educadora financeira, especialista em organização financeira e gestão de riscos e fundadora do Finanças na Maturidade. Nesse vídeo nós vamos passar por tudo o que você precisa saber para poder equilibrar a sua vida financeira, se livrar dessas dívidas e mais, procurar os melhores caminhos para sair de uma situação, se você encontra nela, em que você não consegue mais pagar as dívidas. Eu vou te dar o passo a passo. Então, a origem do endividamento, o que é? O que é dívida, gente? É a gente usar um dinheiro que não é nosso. Então, se você está enrolado com cheque especial, o que acontece? Você tem um custo fixo mensal, o que excede esse custo fixo mensal, você vai lá e usa o dinheiro que não é seu, do banco. Então, ou seja, esse custo seu, ele está desequilibrado. Você não pode, não deve, né? O ideal é você não deve gastar mais do que você ganha. Porque esse valor a mais que você está utilizando de um dinheiro que não é seu, é um empréstimo, o cheque especial é um empréstimo, ou até mesmo o cartão de crédito também é um empréstimo, porque se o seu dinheiro acabou e você está lá passando no cartão, só vai pagar o mês que vem, e o que você vai pagar o mês que vem, ele excede o valor do que você ganha somado às despesas que você já tem, então você está utilizando um crédito, você está utilizando um dinheiro que não é seu. E isso regularmente vai fazendo um bolo, né? Por quê? Porque o dinheiro que não é seu, quando utilizado, você paga juros. E um juros muito alto, é muito alto, né? Quando você fala de 10% ao mês, imagina, 10% ao mês é 120% ao ano, ou seja, é a dívida mais um pouco só de juros. Eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, porque isso é muito importante. Então, o primeiro passo para você sair dessa situação, seja ela qual for, seja só um aperto ou realmente um endividamento muito alto, em que você não está conseguindo honrar, o primeiro passo é você, aí já vai um método, né? É você parar tudo, pegar um papel e listar ali todas as suas despesas fixas. Pega todas as suas despesas, inclusive o que você gasta com supermercado que varia, o que você gasta com lanches na rua, tudo. Joga lá para você entender, olha, eu estou gastando X, todas as dívidas, esse X ele excede o que você ganha? Bom, então nós temos um problema. Se esse X fixo não está excedendo, aonde está o problema? Pode ser no extra, no cartão de crédito. Então, o primeiro passo é entender como que está essa estrutura. Pra gente, porque não adianta simplesmente você pegar, só ficar falando na dívida em si. Ah, como é que eu faço? Como é que eu negocio? Eu vou lá, eu vendo o carro, não vendo o carro? Ok. Se você vai lá e pega, o que eu faço? Eu troco um empréstimo, por exemplo, cheque especial, eu acabo com ele, vou lá e pego um empréstimo. É melhor você fazer isso, você vai ter um juros mais baixo. Mas se você não muda a questão orçamentária, se você continua gastando mais do que o que você ganha, com um excesso de despesa além do que a sua renda é capaz de honrar, o problema não vai resolver. Pelo contrário, ele vai piorar, porque você vai colocar lá uma parcela de empréstimo que vai aumentar o seu custo fixo e vai continuar gastando. Então, o primeiro passo é entender essa origem. Para entender, você precisa de saber como que está a situação. Né, o terreno onde você se encontra hoje. E como você faz isso? Pega um papel e lista todas as suas despesas fixas e vê se aquela despesa fixa ali é compatível com a renda que você tem. O segundo passo é você entender a questão dos tipos de dívida. Nós precisamos de classificar essas dívidas em níveis. Então eu costumo falar que é o nível 1, 2 e 3. O primeiro nível são aquelas despesas do nível 1 que precisam ser despesas de dívidas, né? São aquelas dívidas que precisam ser honradas de imediato. Porque elas estão vinculadas a um bem, então o risco é você perder o bem. Então, um carro, o imóvel, a questão do condomínio, se você deve, você pode perder o seu imóvel se ele é próprio, o IPTU. Então, essas dívidas são dívidas que precisam de ser honradas. Como você vai fazer? Depois que você foi lá e equilibrou o seu mapa, ou seja, as suas despesas, é possível que elas continuem ali? Ok, então você mantém. Se não for possível, não, você vai ter que negociar. Então, no caso do financiamento do seu imóvel, será que não é melhor vender esse imóvel? Tem que pensar sobre isso.
Será que não é melhor você abrir mão do seu carro? Também tem que pensar sobre isso, porque se você não pagar, daqui a pouco você vai perder o carro mesmo, eles vão te tomar o carro. Então essas dívidas são as dívidas que precisam de ser negociadas. Se a situação está muito ruim, é importante você procurar um advogado que vai te orientar em relação a como fazer para fazer essas negociações. Mas, se você só está com as prestações do imóvel atrasado, as prestações do carro atrasado, talvez você consiga também fazer portabilidade da dívida. No caso do financiamento do carro, às vezes você consegue refinanciar com um valor mais baixo. Mas antes disso, pense se realmente essa dívida ela cabe na sua vida hoje. Vale a pena comprometer esse monte da sua renda e perder o sono? Muitas vezes é melhor dar um passo atrás ou 2 passos atrás e viver mais leve. Então essas dívidas, elas precisam de ser pagas. O condomínio você não deve atrasar, ele tem que estar em dia, tem que ser prioritário, ok? Para pagar o condomínio, IPTU, isso não pode atrasar, porque senão você vai perder o imóvel. O segundo nível, e para isso, para você dividir em níveis, pega um papel e lista lá, olha, qual que é o valor se for o financiamento do imóvel, o valor da parcela, o tempo que falta para pagar, o valor da dívida. Coloca tudo no papel lá e coloca nível 1. O nível 2 são aquelas dívidas que você... Gente, toda dívida você vai ter que pagar. Deixar isso claro aqui, não estou ensinando a ser caloteiro, jamais, tem que pagar. Fisicamente e energeticamente a sua vida não anda para frente se você continuar devendo, ok? Mas se você estiver muito enrolado, você precisa de um plano de ação. E aí o que eu quero com esse vídeo é te dar esse plano de ação. Então o nível 2 é o quê? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos que não sejam um empréstimo consignado, porque o empréstimo consignado, ele cai diretamente na sua folha de pagamento. Então não tem como o que você pode fazer é só se quando você contratou a Selic estava mais alta e hoje ela está mais baixa, aí você consegue de repente negociar. Mas se não, esquece. Agora, então, nós vamos falar do cheque especial e do cartão de crédito. Essas duas dívidas são as dívidas mais caras que você tem. Na verdade, o Brasil é um dos países mais caros do mundo. É o que a gente chama de spread, que é o que o banco ganha com a compra e com a venda. É um dos mais altos do mundo, só perde para Madagascar, né? Então, o que você tem que fazer é imediatamente encerrar cheque especial e cartão de crédito. Se você não tiver como negociar com o banco, então você não vai pagar. A verdade é essa, você vai abrir uma conta num outro banco e vai, sem cheque especial, vai deixar esse cheque especial lá até o momento que o banco vai te chamar para negociar. E ele vai negociar essa dívida com juros muito inferiores. Por quê? Porque ele tem interesse em negociar isso com você. Ele não vai te levar na justiça. Porque, a não ser que você tenha uma dívida muito alta, muitos imóveis, aí tudo bem. Mas se não é o seu caso, né? Vamos imaginar até uns 40, 50 mil, o banco não vai perder o tempo dele entrar com uma ação contra você. Porque vai ficar muito caro para ele. E na hora que ele chegar lá perante o juiz, ele vai ter que explicar que os juros que ele está te cobrando é um juros abusivo. E aí eu vou te contar a questão da cobrança da dívida, como é que ela funciona. Ela funciona cobrança judicial e extrajudicial. Essa cobrança extrajudicial, que é feita por aquelas pessoas que ficam o tempo todo te ligando, ela não dá em nada, é só para te perturbar mesmo, tirar seu sono, ameaçar, te vencer pelo cansaço, porque é extrajudicial. Quando ela é extrajudicial, significa já que o banco não vai entrar na justiça com você, não vai perder esse tempo, ok? A cobrança judicial, sim, ele entrou com um processo. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que entrar com o advogado e o juiz vai te chamar lá e você vai falar, olha, juiz, eu não tenho como pagar, o que eu posso pagar é X. É isso. Então, nessas dívidas de nível 2, aí você vai me perguntar, tudo bem, uma dívida pode penhorar? O que o juiz pode penhorar? Se for uma cobrança judicial. O juiz, ele pode penhorar tudo que você tem, com exceção da casa que você mora, o seu salário, a não ser que ele pode penhorar sim no caso de dívida de pensão alimentícia, no caso de você ter sido avalista e colocado dado o seu imóvel como garantia, porque aí você deu o seu imóvel como garantia.
Mas tirando isso, ele não vai penhorar a sua casa, né? E eu imagino também que você não tá cheio de bens, assim, se você tá todo enrolado financeiramente, né? Então pode ficar tranquilo que o seu imóvel não vai ser penhorado, a não ser que seja uma dívida alimentícia, uma pensão alimentícia, ou se você deu como garantia o seu imóvel, ou até empréstimos que você tenha dado o imóvel como garantia. Aí sim, mas tirando isso, dívida de cheque especial, de cartão de crédito ou empréstimos, você não vai perder, ok? Então, espera que você vai ter a oportunidade, você vai acompanhando, ao mesmo tempo que você vai esperando. Muito importante, você tem que ir fazendo a sua reserva. Vai, separa, depois que você foi lá, organizou a sua vida, você vai separar um valor por mês para quitar essa dívida. E esse valor você vai separando, vai guardando, para quê? Na hora que, no momento certo, você ir lá e quitar à vista e ter um desconto. Essa é a forma que eu recomendo para resolver as dívidas de nível 2, que é cartão de crédito e cheque especial, ok? E a dívida de nível 3, que são as dívidas mais fáceis de negociar, que são empréstimos com familiares, contas em empresas, lojas, fornecedores, e até a questão da escola dos filhos, né? A escola de filhos, se está atrasado, se você não sabe o que vai fazer, senta, gente, com a escola, conversa, negocia. Dever, eu acho que precisa de muita conversa, né? Mas se a escola dos filhos é uma das principais dívidas e você não está cabendo no seu orçamento, por isso volto sempre na questão lá do seu mapa. Cabe, porque às vezes é melhor mudar o seu filho de escola. E essa dívida que está lá, você negocia com a escola, parcela, insere ali no seu plano de ação um valor que caiba no seu orçamento e tira o seu filho da escola. É uma fase emergencial. Isso se a sua situação está completamente desesperadora, né? Mas se não estiver, se for um período que você já consegue olhar para frente, não, eu sou um profissional liberal, eu acredito que daqui a pouco a coisa vai retomar, senta e conversa na escola, tá? Negocia, tudo é negociável, ok? Basicamente seria isso. Então o primeiro passo é dividir essas dívidas em 3 níveis. E com um mentor e um método fica mais fácil. Eu, quando vivi essa situação, foi muito difícil porque eu não tinha quem recorrer assim. Na época nem se falava em educação financeira. Hoje eu tô aqui, eu posso ser companheira dessa jornada. Então se inscreve no meu canal, clica no sininho ativando as notificações, segue a gente no Instagram e no Facebook, porque assim vai ficar mais fácil fazer essas mudanças. E qualquer coisa que você precisar, nós estamos aqui. Te vejo no próximo vídeo.